Estão a ouvir-me? E sim? Sim, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos que nos estamos a ver mutuamente, mas boa tarde também às 91 pessoas que assistem desde já a este webinar. Muito boa tarde e bem-vindos. Bem-vindos a mais este evento da Católica Porto Business School. É mais uma das nossas iniciativas, muito no atual contexto em que todos estamos, mas também neste ciclo de desafios e de assuntos de controle de gestão que vamos tentando explorar ao longo dos meses. Hoje vamos dedicar esta sessão ao paradoxo de controlo, e já vamos saber ou tentar perceber o que é que cada um tem de opinião sobre esse tema, mas antes disso apresentar-vos e agradecer a presença da Margarida França. Muito obrigado, Margarida. Olá, boa tarde a todos. A Margarida, para além de nos dar a honra de ser nossa colega na Católica Porto Business School como diretora da pós-graduação em Gestão na Saúde, é presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Baixo Voga e hoje, conforme eu dizia há pouco, dá-nos muito gosto na sua presença. Muito obrigado, Margarida. Obrigada. Temos também connosco o Fernando Almeida, responsável do controle de gestão da Corteira Amorim. Boa tarde, Fernando. Olá, Luís. Muito obrigado também pela tua presença. E, finalmente, o Arménio Rego, nosso colega também na Católica Porto Business School, onde é professor catedrático, um grande especialista em vários pontos, entre os quais a liderança e gestão de pessoas. Temos também, peço desculpa, Miguel, temos o professor Miguel Soares, já me esquecia, obrigado, meu caro colega, companheiro e camarada. Temos aqui um conjunto de pessoas. Hoje o tema é um tema que vamos adotar uma postura claramente exploratória, claramente aberta. Hoje vamos falar do paradoxo de controlo. E na preparação desta sessão não deixei de tomar nota de um excerto que me permitem que vou ler. Em filosofia, um paradoxo é um termo utilizado para designar o que é aparentemente contraditório, mas que, apesar de tudo, tem sentido. E é o que vamos tentar ver hoje. Hoje vamos tentar perceber se é contraditório, se faz sentido ou não faz. E para isso, e uma reserva da mitologia desde o início, cada um de nós aceitou este desafio com a condição de se representar apenas a si próprio e não se representar as organizações onde temos o prazer de trabalhar. E, portanto, a Margarida não está aqui a representar o Centro Hospitalar, nem o Fernando a representar a Corteira Amorim, nem o Arménio a Católica, e o Miguel e eu também não estaremos. Estaremos a representar as nossas opiniões pessoais e é neste âmbito, porque o tema realmente apela a isso, que temos este pacto e este compromisso. Paradoxo em controle de gestão, mas afinal o que é isto e o que é que vamos explorar? Miguel, consegues-nos elucidar um pouco mais sobre isto? Pronto, muito boa tarde a todos, é com um enorme prazer que estamos aqui novamente numa discussão e para quem assistiu a um webinar que fizemos há um mês atrás, esta ideia de discutir de forma de paradoxo de controle de gestão surgiu numa espécie de provocação que o Fernando nos fez, que falou numa ideia de propósito de gestão e foi pegando nessa ideia que fomos conversando sobre se não devíamos debater esta aparente contradição entre os mecanismos de controle de gestão e o seu real efeito. Nós até no título pusemos uma coisa que se chama ilusão, porque a nossa dúvida é se a forma como pensamos mecanismos de controle de gestão tradicionalmente, se nos está a criar uma ilusão que a realidade mostra que pode não ser bem assim. Bem, só para se nos situarmos, como tu disseste, eu espero que esta seja uma sessão, entre aspas, provocadora, agora está na moda dizer fora da caixa, e a ideia é mesmo essa, é nós lançarmos questões
e eu estou convencidíssimo que no final, se calhar vamos ter mais perguntas do que respostas, mas é esse mesmo o nosso objetivo. Bem, a ideia tradicional de controle de gestão está muito ligada à ideia de resultado, de lucro, desempenho financeiro de empresas que usam ferramentas de controle de gestão no sentido de executarem a sua estratégia. Também tem um pressuposto de base, é que as pessoas deixamos de ouvir o Miguel. Pois foi. Bom, um pouco no sentido daquilo que o Miguel nos estava a apresentar, e esperemos que ele, entretanto, já retome a sessão, porque muito melhor do que eu ele conseguiria fazer esta introdução. A ideia do paradoxo em controle de gestão é um pouco nós cotejarmos e explorarmos esta aparente contradição entre nós temos um conjunto de mecanismos em controle de gestão, clássicos, formais, de definirmos objetivos, de compararmos esses objetivos com determinadas metas reais, apurarmos desvios, tomamos ações corretivas e temos um conjunto de sistemas tradicionais em controle de gestão que nos dão um conjunto de regras e formalidades que suportam precisamente esses sistemas. Miguel, já voltaste? Entretanto... Voltei, eu vi qualquer coisa aqui que aconteceu. Estou-me a boicotar, espero que não seja ninguém do controle de gestão que me está a boicotar. É um paradoxo, desculpa. Eu estava a dizer que o objetivo é alinhar pessoas e nós acreditamos em controle de gestão, na visão mais tradicional, que alinhamos pessoas por duas grandes vias, definindo regras e procedimentos, que eu julgo que era o que o Luís já estava a dizer. Conseguimos alinhar pessoas impondo mecanismos de orientação com regras e procedimentos e conseguimos alinhar pessoas definindo objetivos e a mensuração do seu cumprimento. Aquela ideia de que nós temos caminhos por onde queremos ir e as pessoas são orientadas no seu comportamento e são motivadas cumprindo esses objetivos. E aqui é que aparecem os mecanismos tradicionais de controle de gestão, os indicadores, KPIs, os scorecards, os budgets, o que é que seja, a ideia do desvio. O grande dilema que nós temos é, nós acreditamos que com regras e com objetivos, orientações baseadas em desempenho de objetivos, tipicamente aos quais nós ligamos recompensas, isto é, nós acreditamos que as pessoas se motivam com a ideia, nós em controle de gestão temos uma expressão muito engraçada que é as cenouras, se motivam com a ideia de ter uma cenoura que as motiva para cumprir aquele objetivo. E esta visão das pessoas é um bocadinho, perdão a expressão, um bocado pavloviana, isto é, nós acreditamos que se as orientarmos elas vão para onde queremos, mas isso é acreditar, e essa parece-nos o nosso dilema, é acreditar que as pessoas são todas iguais, que reagem da mesma forma, que não têm motivações individuais, pessoais, emoções, aspirações, o que é que seja, que não socializam, que não politizam, que não têm jogos de poder. E esta ideia parece-nos muito simplista, de que nós, com mecanismos tradicionais de regras e objetivos, muito baseados em desempenhos quantificáveis, conseguimos fazer que as pessoas fiquem ligadas à organização e cumprem aquilo que nós queremos. E é isso que parece um paradoxo, porque nós todos acreditamos que é assim, mas lá no fundo se calhar também duvidamos que isso aconteça na realidade. E há muita discussão se não há outros mecanismos, e hoje estão muito na moda os mecanismos mais culturais ou mais difusos de alinhamento, se não há outros mecanismos que nos permitam chegar a esse mesmo resultado. Claro que, e agora confessando uma conversa que eu tive com o professor Arménio Rego logo na preparação do webinar, é que quando falamos nestes mecanismos mais culturais, se não estamos a falar também de muita retórica, de coisas que são anunciadas, de valores, de princípios, de missões, de propósito, se não estamos a falar também de retórica, e se isso é mesmo assim, as empresas que anunciam essas coisas. É neste dilema entre a visão tradicional que nós temos, mecanismos de controle de gestão, que parece que nos permitem levar as pessoas e as equipas para onde nós queremos, versus
se isso é mesmo assim, e se não há outras formas de pensar, e se isto não é muito mais complexo do que o que nós achamos. É muito interessante também pensar isto no contexto da saúde, e daí o desafio também à Margarida França, porque no contexto da saúde isto é particularmente evidente porque os mecanismos tradicionais não são tão aplicáveis e então em contexto público, serviço público, não são tão aplicáveis. Mas devemos discutir esta problemática mais na área da saúde. Como foi o Fernando que nos deu no último webinar esta ideia de discutir propósito, eu se calhar colocava logo esta pergunta inicial, como é que ele sente na organização e como é que ele vê na experiência que tem de muitos anos na área de controle de gestão, porque é que ele também considerou esta hipótese de que os mecanismos tradicionais têm que ser balanceados provavelmente com outras formas de alinhamento e de ligar as pessoas aos objetivos. E essa é a questão que eu gostava que o Fernando discutisse. Ok. Obrigado mais uma vez pelo convite. Não é? Quase um mês depois do webinar anterior, as condições mudaram um bocado, já não estamos a falar de controle de gestão em contexto de Covid, portanto já estamos a falar de coisas, digamos, mais normais do que aquilo que acontece. Eu iria começar por responder à tua pergunta, porque normalmente quando falamos de controle de gestão, eu gosto sempre de colocar uma palavra antes de controle de gestão, que é sistemas de controle de gestão. Não é? E, portanto, isto é um tema que tem três palavras, tem sistemas, tem controle e tem gestão, e estas três palavras podem ser faladas todas juntas ou podem ser faladas todas separadas. Não é? Eu não indo depois a ir, digamos, à tua pergunta, eu acho que uma das boas definições do que é gestão vem daí de um professor da Católica, do professor Pinto Santos, que fundamentalmente resume aquilo que eu acho que os sistemas de controle de gestão de alguma forma devem ajudar a gestão, que é, ele diz que gestão é a arte disciplinada de criar um desempenho coletivo superior àquele que ocorreria naturalmente. Okay? E, portanto, eu acho que o primeiro tema que está aqui, quando nós falamos de sistema de controle de gestão, na minha perspectiva, é a questão do desempenho. Não é? Ou seja, o propósito de todas as organizações é conseguir ter um desempenho diferente se não houvessem estes sistemas de controle de gestão. Depois, certamente, que falaremos da palavra controle, que tem uma conotação muito negativa quando se fala em português. Controle em português é uma palavra de policiamento, não é? Embora a tradução inglesa seja uma tradução mais liberal. Eu acho que esta questão dos sistemas de controle de gestão, como tu referiste há bocado, estiveram sempre muito baseados em indicadores financeiros. Não é? Mesmo que não sejam indicadores financeiros, sejam indicadores de quantidades, de produtividades, etc., eles andam sempre à volta da questão da componente mais financeira, seja na vertente de gestão, medição e monitorização. E eu acho que neste momento, acho que as condições estão criadas para que haja outras dimensões de desempenho que devam ser tomadas em consideração. E que essas dimensões de desempenho podem servir para o verdadeiro propósito do controle de gestão, que é influenciar o comportamento das pessoas através de motivações que não sejam motivações unicamente, digamos, influenciadas por desempenhos financeiros. É aí que aparece, digamos, aquelas perspectivas mais de stakeholders, a perspectiva social, a perspectiva ambiental, onde acredito que nas organizações há muitas pessoas que se revêem mais no atingimento desses objetivos e dessas metas do que propriamente no atingimento de objetivos financeiros. E, portanto, se o objetivo final do controle de gestão é orientar comportamentos para atingir objetivos que a organização tem, e estas organizações podem ser profit, non-profit, públicas, privadas, eu acho que estas dimensões não financeiras, portanto, dimensões ambientais, por exemplo, no nosso caso, as questões de utilização de materiais recicláveis, a questão de cada vez mais termos preocupações com o consumo de água, etc., etc., podem ser realmente motivadores para as organizações. Isso leva-nos claramente a um tema que havemos de falar certamente durante o webinar, que é os mecanismos de controle que normalmente as organizações usam, muito orientados hoje em dia para mecanismos de controle de resultados, aquilo que o Luís há bocado descreveu como reporting, análise de desvios, orçamentos, etc., 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 mas cada vez mais acredito que estes controles culturais, em que realmente o propósito, as missões, os valores são relevantes, podem ajudar a que as organizações e as pessoas que lá trabalham tenham uma motivação acrescida para aquilo que as pessoas que trabalham comigo sabem, para que as pessoas se levantem todos os dias com um propósito. Não é? Eu acho difícil motivar alguém só para dizer hoje tu vais trabalhar, porquê? Porque tu queres aumentar o resultado da empresa, etc., etc. Portanto, é este equilíbrio de mecanismos de controle que eu acho que temos que reforçar mais
os mecanismos de controle não de resultados e também os controles de ações, os procedimentos, os manuais de procedimentos, etc, etc, e tentar incorporar aqui não só dimensões não financeiras, mas que são úteis para o dia-a-dia das empresas, mas também mecanismos de controle mais culturais que, como podemos falar, há muitas organizações que se revêem nesses modelos, muitas organizações que só funcionam, na maior parte, com modelos de mecanismos de controle culturais e funcionam muito bem. Eu acho que depois podíamos explorar um bocado estes temas. Muito bem. Muito bem. Arménio, qual é a tua visão sobre este dilema do que nós acreditamos que conseguimos com os mecanismos tradicionais e o que na realidade acontece nas organizações? Muito boa tarde a todos e a todas, antes de mais. E obrigado pelo convite. Vamos ver se eu consigo dar algum contributo relevante e significativo. Vamos ver. Em primeiro lugar, eu gostei muito da definição que há bocadinho foi mencionada sobre o que é que se espera, o que é isto do desempenho. A ideia de que o desempenho é um desempenho coletivo e que vai para além do normal, parece-me que faz todo o sentido. E, portanto, o que nós queremos nas organizações é precisamente que as pessoas, no seu conjunto, façam mais do que a soma das partes e que, desse modo, ultrapassem aquilo que é normal. Eu diria isto até de outra maneira. Nós não queremos nas organizações, presumo que nenhum de nós, e o Fernando também não quererá, e a Margarida também não queremos apenas pessoas obedientes, que cumprem as normas, cumprem as regras e fazem aquilo que nós lhes dizemos para fazer. Queremos algo mais do que isso. Queremos pessoas também empenhadas e dedicadas. Este é o primeiro ponto. Portanto, esta, do meu ponto de vista, esta é a premissa na qual eu enquadro a minha abordagem. Indo agora à questão específica dos paradoxos, o tema é-me extraordinariamente, digamos, sou muito sensível a ele e permitam-me, eu e o Miguel Pina e Cunha acabamos de publicar, o livro está prestes a sair, precisamente sobre os paradoxos da liderança. A liderança e a gestão estão repletos de paradoxos, com os quais nós muitas vezes temos dificuldade em lidar. Portanto, o tema é de facto muito relevante e é de uma enormíssima complexidade e de uma enormíssima exigência para quem lidera e para quem gera. Porque gerir, combinar opostos é naturalmente extraordinariamente desafiante. Indo então à questão dos paradoxos e pensando nesta questão do controle. Eu vou ser um bocadinho provocador, mas sem ser, digamos, sem ser rigoroso no que vou dizer. Em primeiro lugar, eu acho que a pior maneira de controlar as pessoas é controlá-las. Nós, seres humanos, somos muito sensíveis. Há um conceito que eu gosto muito, que é o conceito de reactância psicológica. O que é que a investigação mostra? Quando as empresas, quando os gestores querem controlar excessivamente as pessoas, elas reagem escapando aos controlos. Ou seja, por exemplo, se eu as impeço de acederem a determinados sites, ou se as impeço de acederem à net, elas, que são seres em busca da liberdade, procuram alternativas para, digamos assim, bater o pé à organização. Este é o primeiro ponto. Já agora permitam-me o seguinte, há muitas organizações que agora estão muito focadas na felicidade. Agora, é importante que os nossos colaboradores sejam felizes. Eu acho que a pior maneira de tornar as pessoas felizes é massacrá-las com a ideia de que têm que ser felizes. Quer dizer, é importante que as organizações se preocupem com o bem-estar das pessoas, mas não é seguramente com narrativas muito publicitadas que lá se chega. O mesmo a propósito do propósito. Há hoje organizações que estão a articular missões orientadas para o propósito, que se forem genuínas, são fulcrais, são fundamentais, se não forem genuínas têm um efeito perverso. As pessoas, desculpem a expressão, em princípio não são estúpidas e percebem quando estão a ser manipuladas. Segundo ponto, a ideia de que o controle é apropriado parte da premissa de que o objetivo do controle e do controlador são recomendáveis. Ora, nós sabemos que não é assim. Enfim, há exemplos que nós podemos facultar, que são de conhecimento público. Quer dizer, o que aconteceu, por exemplo, com a Wells Fargo nos Estados Unidos, mostrou que as tentativas de controlo
eram elas próprias problemáticas e, portanto, aquilo que se pretendia controlar não era recomendável, não fazia sentido. Depois podemos explorar isto mais tarde. Eu depois, e sendo ainda um bocadinho crítico, eu julgo que a melhor forma de a gestão fazer controle recomendável é ela própria, a gestão, submeter-se ao controle. O que é que eu quero dizer com isto? É fundamental que a gestão das organizações se submeta a checks and balances e a mecanismos de governança que criem, digamos, equilíbrios ao seu próprio poder. O caso mais recente que eu tenho explorado e que tenho investigado é o caso do Carlos Ghosn. O problema do Carlos Ghosn na Nissan foi um problema de governança, falta de checks and balances. O que se passou com o BES, a mesma coisa. O que se passou com a Wells Fargo, a mesma coisa. Ou seja, há um conjunto de... há evidência abundante que mostra que a própria gestão deve, naturalmente, isto é óbvio para muitas pessoas, mas não para todas, deve submeter-se a mecanismos de controle. Último ponto. Eu diria que a melhor maneira de controlar ou de encorajar as pessoas é criar condições para que elas se controlem a si próprias. Como? Orientando-as para uma missão genuína, para um propósito com significado, que vá para além do valor para o acionista. Não estou a desprezar a importância do valor para o acionista, porque é naturalmente importante, não há organizações que sobrevivam sem isso, mas é importante que as organizações sejam geridas em função de um propósito com significado. Eu depois poderei dar-vos alguns exemplos. Já agora, e ainda falando em paradoxos, há um princípio que porventura alguns conhecem, que foi enunciado por um economista britânico que escrevia, agora creio que deixou de escrever, o John Kay, escrevia no Financial Times. Ele escreveu um livro há uns anos sobre o princípio da obliquidade. E o princípio é este. As empresas mais rentáveis não são aquelas que estão mais focadas, mais obcecadas com a rentabilidade e com os lucros, melhor dizendo. Ele diz que a melhor maneira de uma empresa ser lucrativa é focar-se em algo que não sejam os lucros, precisamente no propósito, na missão. Porquê? Porque essa missão e esse propósito, com significado, atrai clientes, estimula colaboradores, permite o reconhecimento por parte da comunidade. As pessoas não são movidas apenas por razões de natureza económica, como todos sabemos. As pessoas procuram nas organizações satisfazer muitas necessidades, para além das necessidades aquisitivas, precisam de satisfazer as necessidades de partilha, de pertença, de relacionamento, precisam de satisfazer as necessidades de exploração do seu próprio potencial, precisam que o seu trabalho seja reconhecido, é uma coisa de que as pessoas se queixam muito. As pessoas precisam de sentir que são justamente tratadas e precisam também de sentir que o trabalho que fazem tem, de facto, significado, é meritório, contribui para o desenvolvimento da comunidade. E, por último, porque eu gosto muito da expressão, e para fazer jus à questão dos paradoxos, eu gosto muito de uma expressão que é a expressão do tough love, amor duro. Eu julgo que um dos grandes segredos da gestão é amor duro, exigência e apoio. Se só formos apoiantes, vamos criar pessoas pouco autoconfiantes. Vamos ser muito benevolentes, mas não estimulamos as pessoas. Mas se estimulamos as pessoas e somos exigentes, mas não as apoiamos, elas também têm receio de se aventurar em novos desafios. Eu já falei demasiado. Se daqui resultar alguma questão que depois vale a pena explorar, eu procurarei explorar. Muito bem. Foste provocatório como eu estava à espera. Portanto, não foi surpresa nenhuma e ainda bem que foste, porque era isso que estávamos à espera. Há um contexto muito interessante, que é o contexto da saúde e do meio hospitalar, porque aí todas essas questões parece-nos que ainda ganham maior razão de nós pensarmos. Isto é, e agora vou pensar no caso do setor público, não é? Dos hospitais públicos. As motivações típicas extrínsecas de bónus e de prémios e a orientação financeira não estão presentes, embora seja uma restrição à atividade, mas depois são entidades muito complexas, no quais vivem pessoas que têm motivações pessoais, têm desejos de poder, se motivam por, digo eu, por mecanismos de
de ajudar o próximo, de contribuir para salvar vidas, para desenvolver conhecimento, há aí motivações que extravasam as tradicionais, que é as motivações, e agora vieram mais ao de cima com este contexto do Covid, mas depois também são entidades em que o know-how é muito elevado e as pessoas tomam conta cada uma do seu serviço, em que há fatores políticos de tutela, há fatores múltiplos que a Margarida vai nos ajudar, mas que provavelmente causam um puzzle ainda mais complicado que o que nós estamos habituados a ver nas empresas com orientações para resultado financeiro. Gostamos aqui de ouvir um bocadinho o que é normal acontecer, o que é que aconteceu agora neste contexto, se alguma coisa mudou. Há um colega nosso que hoje conversava telefonicamente com ele, e eu depois também conversei com a Margarida sobre isso, que me disse uma coisa que eu achei muito gira, que é, neste contexto, os médicos e os enfermeiros provavelmente vestiram a capa de herói, que é do reconhecimento social, da nobreza da profissão, e isso provavelmente aconteceu, mas depois também há muitos fatores na gestão dessa gente toda que está a trabalhar num hospital, que complicam e que se balanceiam, e às vezes não será fácil conseguir equilíbrios. Margarida. Sim, boa tarde, muito obrigada pelo convite, tenho muito gosto em estar aqui com os distintos professores. Vamos lá ver se a minha abordagem é mais prática e muito intensiva dos últimos 2 meses e meio, contínua praticamente só com tempo para descansar, contínua, sábados, domingos, foi uma experiência difícil. O que é que eu posso dizer sobre isto? Bom, é preciso lembrar também que a área da saúde faz verdadeiro controle de gestão há pouco mais de 20 anos. A contratualização entrou nos hospitais SA e nos hospitais EPE há mais ou menos 20 anos, nós até lhe chamamos contratualização, e de facto começou-se um movimento muito interessante e que foi muito aplaudido, sobretudo para a área da gestão, mas criou logo muitos anticorpos também, sobretudo nos profissionais mais ligados às profissões da saúde e à área aos prestadores da saúde, um movimento de facto de verdadeiro controle e monitorização da produção. É uma produção, é uma perspectiva não só financeira, não é? Nós sabemos todos os déficits que temos na saúde, no setor público, mas uma perspectiva também muito de produção, porque nós negociamos contratos de programas e negociamos quantidades. E, portanto, isto nós sabemos que é sempre uma monitorização muito apertada que nós temos por parte das administrações regionais, por parte do Ministério da Saúde, porque nos comprometemos com números. Isto foi um novo paradigma. E daqui vieram de facto aquelas críticas de que os hospitais EPE se tornaram economicistas, de que de facto a administração estava só a pensar em números, mas em boa verdade é que nós sabemos, o relatório da OCDE fala em 20% a 30% de desperdício nos nossos hospitais, na saúde e sobretudo nos hospitais. Portanto, nós temos que ter a consciência, temos que ter objetivos, temos que ter quantidades e temos que monitorizar este tipo de produção. Agora, como é que nós pomos uma organização, sobretudo um hospital, que é tipicamente a organização mais complexa da academia, que se fala, é de facto o conjunto de profissões que nós aqui temos, as múltiplas profissões, e é muito interessante que a área da saúde será a única que verdadeiramente, com a inovação tecnológica, não faz substituição de recursos humanos, pelo contrário. Nós introduzimos um novo equipamento, nós precisamos de especialistas em áreas muito específicas, posso falar, por exemplo, dos físicos, na área dos equipamentos da radioterapia, e agora toda a área que nós temos trabalhado, sobretudo da prevenção e do risco. Portanto, nós estamos constantemente a introduzir novas especificidades técnicas e novos profissionais, num mundo que era muito regulado pelo poder tradicional das profissões. E, portanto, isto é uma mudança de paradigma dramática. Isto é um melting pot muito difícil de gerir a todo este conjunto de profissões e de poderes que agora se movem de uma forma diferente. Um mero exemplo, nestes últimos anos, os últimos 5, 10 anos, os enfermeiros ganharam muito poder no Serviço Nacional de Saúde, pelo seu número, pela sua contestação. E só assim é que nós podemos compreender movimentos como aconteceram há 2 anos, que se lembram com certeza dos enfermeiros especialistas em materno-infantil,
e as últimas situações que nós tivemos, nomeadamente com as greves cirúrgicas que pararam alguns blocos operatórios o ano passado. Portanto, há aqui que nós temos que ponderar, há aqui um jogo de poderes no espaço do hospital que vai também contribuir muito para aquilo que é a motivação que nós conseguimos alinhar no sentido de um determinado objetivo e de um resultado. Como é que nós conseguimos motivar? É verdade que esta experiência da Covid foi muito interessante. Nós conseguimos, por exemplo, é o nosso caso do Centro Hospitalar de Baixo Voga, foi possível produzir muito acima e montar numa semana uma capacidade de resposta muito acima daquilo que era a nossa capacidade normal. Foi possível pôr equipas multidisciplinares a trabalhar de uma forma totalmente integrada, e isto foi de facto fantástico. E as pessoas aderiram porque tiveram um sentido de que prestavam, isso é verdade aquilo que disse o Miguel há pouco, estavam a prestar um serviço público que era necessário e que o seu papel era absolutamente imprescindível, salvava vidas. Essa ideia dos heróis nacionais passou um bocadinho e viveu-se aqui nos hospitais. Tivemos pessoas que fizeram horas em cima de horas, de facto, horários contínuos e que mantiveram a mesma energia, mantiveram a mesma capacidade de atuar. Portanto, nós temos que nos perguntar como é que nós conseguimos manter este tipo de motivação, como é que nós conseguimos de facto motivar estas pessoas. Eu não estou a dizer que hoje existe a mesma motivação, também há de facto um bocadinho, digamos, entre necessidade de descanso e de ressaca, mas como é que nós conseguimos conjugar e motivar estes diferentes intervenientes na área da saúde que têm múltiplos interesses e os interesses muitas vezes são conflituantes. O que eu acho que aconteceu aqui, por exemplo, eu, na área, como sabem, gosto muito da área da qualidade, no fundo foi uma pressão enorme com um prazo muito curto, em que as pessoas perceberam que tinham que dar resposta. No nosso caso nós tivemos que dar respostas em 48 horas, 3 dias, porque os doentes começaram a entrar. E eram doentes Covid. Portanto, quando nós damos um projeto, um conjunto de pessoas com as suas especificidades e muito diferentes, e elas abraçaram o projeto de dar resposta e vestiram a camisola. A minha dúvida é como é que nós conseguimos sustentar esta motivação? Como é que nós vamos de facto conseguir que as pessoas se sintam motivadas para não debaixo da mesma pressão, mas agora trabalhando naquilo que é a produção normal e a monitorização e a necessidade de produção normal do hospital, manter esta motivação nas pessoas, porque nós agora temos outro desafio terrível, recuperar as listas de espera. O nosso desafio agora é recuperar as listas de espera. Portanto, eu espero que deste exercício que nós aqui estamos a fazer, eu também possa conseguir obter algumas ajudas de como é que nós vamos conseguir agora que as pessoas numa segunda vaga de recuperação de listas de espera consigam aderir, tenham motivação para isso, não é a mesma urgência, e estejam de facto também a pensar que no final de outubro vamos ter uma segunda vaga da Covid. Como é que nós vamos conseguir motivar estas pessoas? Deixo ficar aqui e peço que me ajudem. Não é fácil. É uma excelente pergunta. Nós bem dissemos ao início que íamos deixar mais perguntas do que respostas e estamos a cumprir o nosso objetivo. Eu tentava pegar um pouco em opiniões que foram sendo partilhadas para passar à próxima ronda, a ronda com mais um desafio. O Fernando falou em sistemas, o Arménio, se bem percebi, falou em sistemas alternativos. A Margarida fala em como é que nós vamos conseguir manter esta motivação, esta missão de serviço, este ímpeto para o serviço. E o desafio é se não conseguimos juntar isso tudo, isto é, a ideia do paradoxo é um ao outro. E aquilo que eu estou a especular, tal como a definição ao início, é se não deve ser um e o outro. Portanto, a missão com os objetivos financeiros, a motivação com as metas. Eu não sei se o Fernando, ao início, quando falou em sistemas, se não estava a falar nisto, tal como o Arménio, quando fala em checks and balances, também não está a falar nisto. Por exemplo, uma das teses hoje que se explora muito das equipas ágeis, das equipas que têm que ter autonomia, têm que ter capacidade de mudança rápida, é que essa autonomia
normalmente vai agarrada com um aumento substancial da accountability, do prestar contas. Essas equipas são muito monitorizadas. E quando nós falamos em controlo, não falamos apenas nos sistemas tradicionais do objetivo, da meta e da recompensa. Falamos desde logo na missão, no objetivo, na ação, nas iniciativas, nas pessoas, na responsabilidade, no poder de tomada da decisão e por vezes temos precisamente esta interpretação de um sistema integrado e único que faça uma espécie de fit. E aqui, Arménio, eu começava por ti, depois repetia a mesma pergunta e pode ser em contínuo à Margarida, e depois, se o Fernando permitir, acabava no Fernando. Se estes checks and balances, se o AND, que é o I, se o I não é uma resposta para este desafio do paradoxo, se nós, quando damos maior autonomia às equipas, estamos a dar motivação, se nós, quando temos um desafio, uma missão que nos é superior, no sentido de missão, se nós estamos também a aumentar a prestação de contas, no sentido de accountability e a confiança que temos entre as pessoas de se auto-organizarem, de auto-monitorizarem o seu desempenho. Se é mais um I, pode continuar a ser um OU, como muitas vezes a acessão de paradoxo nos percepciona. Deixa-me só juntar uma provocação, Luís, que o Arménio disse uma coisa interessante, que é, há no discurso uma ideia de que há gestores, há quem gere e quem executa. E tu disseste que há o controlo dos gestores sobre os subordinados e depois também é preciso uma espécie de governança para os gestores. Eu tenho uma dúvida grande sobre isso, se não temos que quebrar esse paradigma, que é se a hierarquia é mesmo assim, se temos que ter quem pensa, se temos que ter quem dirige alguma coisa, não é? E agora estou a ser um bocado provocador também para a ideia da autorregulação que o Luís estava a falar, não é? Se é preciso mesmo dirigir, se é preciso mesmo fazer com que as pessoas vão para um determinado sítio, ou se dar contexto não será suficiente, não é? Se é preciso mesmo orientar, porque isso pressupõe que alguém orienta. E o teu dilema era mesmo esse, que é, bem, como é que nós verificamos os que orientam? Temos que andar para trás, e a dúvida é essa, porque entramos agora numa sequência de como é que nós vamos controlando cada um na hierarquia. Se nós tirarmos isto, e porque é que não pode ser diferente? Foi propositadamente provocador neste aspecto. Espera-se que seja eu a responder? Sim. Eu julgo que é importante. O paradoxo, a gestão dos paradoxos implica precisamente o I, não o OU. É uma coisa e outra. Se quiserem controlar, sem controlar. Controlar e conceder liberdade. Tratar de modo igual, mas tratar também de modo diferente. Reparem, eu tenho que tratar as pessoas todas de modo igual. Tenho. Porque todas elas são pessoas. Mas não posso tratar todas as pessoas de modo igual. Porquê? Todas diferentes. Porque têm desempenhos diferentes, têm dedicações diferentes. Não é? Portanto, há um texto muito interessante que eu li há pouco tempo sobre 2 tipos de respeito. O respeito merecido e o respeito atribuído. O que é o respeito merecido? Todos nós merecemos ser respeitados. Mas se for apenas isto, quer dizer, vamos criar nas organizações a ideia de que façamos o que façamos, nada, enfim, não advém nenhumas consequências e, portanto, é irrelevante. Não podemos fazer, também temos que atribuir mais respeito a quem efetivamente se dedica mais. E, portanto voltamos à questão do paradoxo. Portanto, eu diria que é preciso dirigir e descentralizar e conceder liberdade. Há um conceito, há uma abordagem que eu gosto muito e que vem a propósito daquilo que a Margarida referiu. Há uma autora chamada Amy Edmondson, que é professora em Harvard, tem feito muito trabalho precisamente na área médica. E ela tem trabalhado muito a questão da aprendizagem das equipas. E ela diz que as equipas que mais aprendem, e isto pode depois transpor-se para o contexto mais organizacional, são equipas que combinam 2 coisas aparentemente paradoxais. Que são, por um lado, é preciso criar sentido de responsabilidade.
eu tenho que ter o sentido de responsabilidade. Aquilo que faço tem consequências, eu tenho que ser responsabilizado se fizer algo que está mal feito, por negligência. Portanto, à partida não devo cometer erros. Mas se eu não tiver aquilo que ela denomina de segurança psicológica, que é a possibilidade de eu cometer erros honestos, a possibilidade de experimentar, de arriscar, as equipas não vão aprender, não aprendem. E, portanto, a grande dificuldade está precisamente em combinar nas equipas e nas organizações estas duas lógicas. Criar segurança psicológica para que as pessoas assumam que não sabem, que precisam de ajuda, que cometeram um erro, mas, por outro lado, também veicular a noção de que são responsáveis e responsabilizadas. Há muito trabalho na área médica sobre isto. Deixem-me dar-vos um exemplo extremo. Se não houver segurança psicológica e se houver accountability, e eu acabei de cometer um erro, mas como não há segurança psicológica e tenho medo, não o comunico a ninguém. Há outras pessoas a cometer o mesmo erro que não aprendem. E eu procuro é proteger-me. Se eu tiver cometido um erro honesto, que resultou de uma tentativa, todos nós cometemos erros. Se eu cometer o erro e sentir segurança psicológica suficiente e o partilhar, eu vou criar condições para que todas as outras pessoas, para que todos os outros membros da equipa aprendam. Eu não sei se estou a ser claro sobre a importância... Isso é uma área, o professor tem toda a razão, o Arménio tem toda a razão, isso é uma área muito, muito tratada na área que eu gosto particularmente da segurança do doente. E de facto, daí nasceram, por exemplo, os sistemas de notificação a que eu estive ligada aqui há muitos anos atrás, quando iniciámos a acreditação, os sistemas de notificação nos hospitais e que agora se estenderam praticamente a todos os hospitais e ao setor privado, que é precisamente o aprendermos com o erro. Nós temos que errar para aprender e para evoluir e, portanto, e tentarmos acabar com esta cultura culpabilizante que ainda persiste um bocadinho na saúde. Isso é um dos grandes trabalhos na área da saúde e que nós temos não é só na saúde. Da segurança do doente, não é só na saúde, mas aqui o erro pode matar ou causar dano, não é? Ou provocar dano. E nós conseguimos informação magnífica ao longo destes anos com os sistemas de notificação e todos os hospitais têm sistemas de notificação que vão tratando regularmente e que permitem corrigir e fazer alertas de coisas tão simples como equipamentos, erro associado ao automatismo da ação, que não era um erro que as pessoas acabavam por ter algum receio em notificar, erros associados, por exemplo, a medicação que era muito similar e tem havido nos últimos anos um grande trabalho nessa área. É verdade que um interno, por exemplo, numa equipa que está frágil, que tem um chefe de equipa que não será propriamente uma pessoa fácil e que vê, por exemplo, o chefe de equipa é um médico sénior a cometer um grande erro, o que é que faz? Estas questões têm sido muito bem tratadas na saúde e levantam-nos de facto alguns problemas de como nós podemos tornar as nossas organizações em self-learning organizations e aproveitar, aprender com o erro. Na saúde, eu acredito profundamente, é absolutamente vital, só para pegar nas palavras do Arménio, vital. Já agora, Margarida, é-me permitido? Sim, Arménio. Sim. Há trabalho também na área, por exemplo, da aviação. Há muitos acidentes que ocorrem precisamente porque o copiloto não se sente seguro para contrariar o piloto. Tal e qual. Há mais erros quando o copiloto quando é o comandante que vai ao comando, digamos assim, há mais erros nessas circunstâncias porque o copiloto tem dificuldade, tem medo de contrariar o piloto do que o contrário. Já agora, a propósito disto, fazendo a ponto para a área financeira, há um relatório do Banco Federal, da Reserva Federal de Nova Iorque sobre porque é que houve erros na regulação das instituições financeiras. E o comitê, o relatório é muito interessante porque a certa altura prescreve o seguinte: é importante que as pessoas sejam avaliadas, que o desempenho das pessoas seja avaliado em função da capacidade que têm para discordar das suas FIAs. E as FIAs devem ser avaliadas, o seu desempenho deve também ser avaliado em função da capacidade que têm de criar esses ambientes de segurança psicológica. Eu peço desculpa por estar a tocar muito nesta tónica, mas já agora a Google identificou a segurança psicológica como uma característica essencial das boas equipas. Agora, cuidado, porque se eu crio segurança psicológica sem accountability, o que eu tenho é um country club, um clube de amigos. É um clube de amigos.
A grande dificuldade é essa, é combinar segurança psicológica e accountability. Deixa-me dar-vos um outro exemplo e peço desculpa, não quero aqui assambarcar a intervenção. Imaginem o seguinte, é um caso que eu uso, enfim, não sei se na plateia há alguns alunos meus que já me ouviram a falar disto várias vezes. Imaginem o seguinte, um porta-aviões, onde há aviões a aterrar e a levantar. E há um indivíduo que se esquece de uma ferramenta qualquer no convés. Isto é terrível, porque se há um avião a descolar ou a aterrar e pisa esta ferramenta, é um desastre. O indivíduo que comete este erro tem um problema. É que, se assumir que se esqueceu da ferramenta, pode ser punido. Não é? Não se pode fazer uma coisa dessas num porta-aviões. Então a questão é o que é que o indivíduo fez. E o caso diz o seguinte, o indivíduo assumiu o erro. E o que é que fizeram os responsáveis? Não só não o puniram, como fizeram uma cerimónia de elogio, uma cerimónia pública de elogio ao indivíduo por ter a coragem de ter assumido o erro. Isto impediu, porventura, erros catastróficos. Portanto, eu cada vez mais, à medida que vou investigando estes fenómenos, me apercebo de que a grande dificuldade, o grande desafio, mas porventura, o que é mais interessante é precisamente isto, é a combinação de segurança psicológica com accountability. Eu já falei demasiado, peço desculpa. Fernando, voltando a ti, há bocado falaste em sistema. Quando nós falamos em sistema de controle de gestão, tipicamente pensamos num conjunto de ferramentas. As tais regras, objetivos, sistemas de recompensas, o que é que seja. Como é que estas coisas mais difusas, se é que assim podemos chamar, ou mais culturais, fazem ou não parte do tal sistema? É porque eu já discuti isso muitas vezes contigo, com o Luís, com o Arménio, no final nós acabamos por não só falar de controle de gestão, não é? Estamos a falar de uma coisa mais abrangente do que a visão tradicional de controle de gestão. Porque estamos a falar de cultura, de liderança, e este sistema, e pegando no Luís, é aí porque temos que juntar as peças todas e faz parte do tal puzzle. É assim que tu vês? Certo. Eu acho que por trás de um sistema de controle de gestão há uma coisa que é relevante, que é o modelo de gestão, não é? Ou seja, cada organização tem uma forma de fazer estas atividades, portanto, como é que define objetivos e metas, como é que motiva o esforço de todos. Certamente um hospital é diferente de uma universidade, de uma empresa, como é que coordena essas atividades e como afeta os recursos. E eu acho que aquilo que é importante que todas as organizações estejam é confortáveis com o seu modelo de gestão, não é? Ou seja, as organizações pensam, não é? Ou seja, instituir dentro de cada organização uma forma de fazer estas atividades, não há situações, acho que não há nem soluções certas, nem soluções erradas, e acho que os sistemas de controle de gestão, ao abarcarem estas questões todas, eles confundem-se hoje muito, porque por isso é que eu falava no início que há aqui 3 palavras, sistemas, não é? Porque estamos a falar de pessoas, de processos, estruturas que têm que trabalhar em conjunto com um propósito único, e o propósito único, essa é que é a grande discussão, acho eu. É qual é o propósito único, aqui volta àquilo que falaste no início, se é uma perspectiva meramente financeira do lucro do acionista, ou se temos que temporizar com outras dimensões de desempenho, mas anda sempre à volta de como é que nós influenciamos as pessoas a estarem motivadas para terem os desempenhos que nós queremos que tenham. Portanto, os desempenhos são variáveis, acho que os desempenhos numa universidade são uns, no hospital é outro, no sistema judicial é outro, nas organizações são outro. Portanto, esta questão dos controlos culturais e esta incorporação destas novidades versus os sistemas mais tradicionais de planeamento e controle, que eu diria que são aquelas que são apresentadas e estudadas, não sei, 95% das vezes nas faculdades, não é? Portanto, acho que há aqui um tema que nós já falamos muitas vezes, que é esta percepção do que é um sistema de controle de gestão, resumi-lo a uma atividade de planeamento e controle e levando, digamos, para o extremo máximo, para aquela questão de orçamento e controle orçamental, é uma visão muito limitada. Porquê? Porque nunca vai ser através desses mecanismos que muitas pessoas vão estar motivadas para terem desempenhos superiores. Portanto, acho que há aqui um ponto que tem a ver com como é que as organizações também veem as pessoas, não é? E acho que nós, pelo menos nós os 3, já tivemos em conjunto uma experiência de estar em organizações onde, na realidade, os princípios de gestão em que acreditam, a forma de tomada de decisão das pessoas é muito diferente daquilo que as pessoas tornam normalmente essas decisões.
já nos anos 50 ou 60, já não sei quanto é que é, a famosa teoria X e a teoria Y, de alguma forma são extremos de como é que as organizações podem ver as pessoas. A teoria X vê, digamos, as pessoas precisam ter um estilo autoritário, com ameaças de punição, porque as pessoas são elas próprias, entre aspas, preguiçosas, é óbvio que estamos a colocar isto nos anos 50, 60, onde a teoria Y, que hoje acho que está muito não é em voga a teoria Y, mas a prática dos princípios da teoria Y acho que começam a estar muito em voga, onde realmente o self-control e a capacidade, o estilo participativo das pessoas na tomada de decisão é muito mais relevante. E, portanto, agora, acho que as organizações têm que estar confortáveis com o modelo de gestão que têm. Agora, com o modelo de gestão que têm, vão ter as pessoas que se adaptem a esse modelo de gestão. Portanto, eu acho que aqui não há milagres. Portanto, se eu tenho um modelo de gestão mais orientado para um estilo mais autoritário, eu vou ter pessoas que estão com esse perfil. Se eu quero ter pessoas mais imaginativas, mais criativas, pessoas que sejam algo independentes, se calhar eu vou ter que ter um modelo de gestão que privilegia muito mais esta questão participativa, e por isso acho que as dimensões não financeiras, estes mecanismos de controle por não resultados, que têm que continuar a existir. Portanto, eu acho que os mecanismos de controle por resultados não vão desaparecer, continuará a ser, eu vi há bocado aí uma das perguntas, claramente que os objetivos financeiros são aqueles que são mais fáceis de medir, claramente que sim. Acho que hoje há anos e anos e anos e anos e anos de práticas no sentido de medir desempenho financeiro, primeiro porque tem uma unidade de medida simples, que é o euro, quando as outras medidas mais intangíveis são sempre mais difíceis de medir e muito mais difíceis de se fazer. Agora, eu acho que cada vez mais isto leva algum tempo a mudar, mas o caminho vai ter que ser por estas duas coisas. Introduzir dimensões não financeiras, serviço, culturais, etc, etc, e esta questão da orientação. Acho que o propósito, a missão, a visão, acho que tem que servir de alguma coisa, servir naquilo que há bocado referia das pessoas se levantarem todos os dias, não é? Levantar todos os dias com o objetivo de aumentar resultados, acho que não é grande motivação. Mas no final, eu acho que as organizações têm que estar confortáveis com o modelo que têm. Depois, o modelo que tem as implicações que tem. Isso aí é viver com aquilo que se tem, não é? É engraçado porque tu uma vez disseste-me isso, que é a concepção que tens do mundo, como é que vês as pessoas, influencia o desenho do sistema. E... Muito. E nem está certo nem está errado, não é? Eu acho que não há nenhuma organização que seja perfeita ou seja imperfeita. No final de tudo, é os resultados que essas organizações obtêm e a satisfação que as pessoas que têm lá que trabalham, isso é o que vai contar, não é? No final. Portanto, não estou a dizer que para se ter bons resultados e ter pessoas satisfeitas que tem que ter um modelo, acho que pode existir nos dois modelos. Tem que haver compatibilização entre os perfis das pessoas que trabalham num conjunto ou numa certa empresa, com aquilo que são os princípios e os modelos de gestão que as empresas seguem. Mas deixa-me só dar uma nota, só para completar e para tu comentares, mas a ideia que eu fico é que muitas pessoas acham que a introdução de mecanismos de controle de gestão, de passar a ter metas e objetivos, sistemas de recompensas e regras e procedimentos, a introdução de mais ferramentas ou mais mecanismos fecha esse problema, que é com isso que vão resolver o problema do controle. Depois provavelmente tem uma gestão autoritária, não dão segurança psicológica, como dizia o Arménio, e a minha dúvida é essa, só o facto de acreditarmos que são aqueles mecanismos de per si que resolvem o problema é que parece que deve ser discutido, não é? Eu acho que da experiência que tenho tido ao longo deste tempo é que mecanismos de controle baseados nos resultados exclusivamente são demasiado limitadores, não é? Portanto, acho que podem focalizar muitas pessoas, mas ao fim de algum tempo as pessoas vão se cansar desses mecanismos, não é? Portanto, nós temos que, digamos, colocar algum tempero que não seja exclusivamente, e nós temos há muitos anos um sistema bastante concreto de avaliação de desempenho, e acho que, digamos, aquilo que temos andado a pensar é que isso não chega na realidade, porque isso vicia as pessoas, o jogo fica conhecido, o jogo fica também viciado, não é? Portanto, só por aí acho que as pessoas não se vão mais motivar, porque aquela questão que falaste no princípio, se a cenoura for maior, digamos no fim, quando as pessoas chegam à cenoura, se tiverem lá um pote maior do que têm no início. Acho que no fim isso vai começar a cansar. É óbvio que há pessoas e pessoas, há pessoas que acham que esses são os mecanismos de incentivo fundamentais, mas eu acho que no limite a maior parte da natureza humana fica um pouco cansada
com esse tipo de incentivos. Acho que temos que ter outros incentivos, não estou a dizer substituí-los, mas temos que os compatibilizar com algo que as pessoas se sintam orgulhosas. Não é? As pessoas têm que sentir orgulho na organização em questão e esse orgulho só podem consegui-lo se tiverem outras dimensões onde eles se reconheçam. Eu acho que esta questão financeira, de incentivos, de prémios, etc., é muito limitadora. Como a Margarida dizia, na questão dos hospitais, se for por aí, e ontem falávamos nisso, se for por aí, é difícil ter as pessoas motivadas. Não é? Portanto, tem que haver outras formas de motivar as pessoas. E acho que, se calhar, as organizações com fins lucrativos têm que aprender com as organizações sem fins lucrativos na forma como essas pessoas se motivam em fazer todos os dias o melhor do seu trabalho, independentemente. Eu acho que a Margarida falou há bocado nesta questão extraordinária que acontece, é aquilo que normalmente se chama o sentido de urgência. Havia aqui um sentido de urgência que mobilizou todas as pessoas e todo o país à volta de um propósito. O problema é como é que nós, pegando naquilo que a Margarida há bocado, qual é o propósito que nós temos que construir, até para o próprio país, para que o país se motive à volta de alguma coisa. Porque não vai ser através do déficit público que as pessoas vão ficar motivadas, acho que não vai ser por aí. Nas empresas também não vai ser através só dos resultados que as pessoas vão ser motivadas. Posso só dar uma pequena chega, não vou tomar muito tempo. Isto é observação direta, uma das coisas que motiva particularmente, e pegando nas palavras do Fernando muito, e que eu noto muito aqui, porque este centro hospitalar foi durante muitos anos, posso dizer, um bocadinho abandonado e ficou um bocadinho para trás e foi de facto um bocadinho abandonado e que isso cobre todos os profissionais de saúde, desde um auxiliar ao médico mais qualificado, e eu vejo isso em todos os hospitais, eu já passei por muitos, a possibilidade que vem de desenvolvimento do seu hospital, desenvolvimento tecnológico, de crescimento, publicações, o seu hospital ser um hospital que faz a diferença. Isso motiva muito os profissionais, isso eu noto muito. Portanto, esta capacidade de desenvolvimento, terem outra valência, terem equipamento inovador, isso é uma coisa que os profissionais de saúde os motiva muito, porque de facto eles sentem que eles estão a fazer uma diferença para a sociedade. E fazem, não é, verdadeiramente. E eu noto isso muito aqui também neste centro hospitalar. As pessoas estão de facto muito alinhadas e uma das coisas que as motiva muito é a capacidade de diferenciação e de crescimento do centro hospitalar, que é interessante. Haja dinheiro. E é interessante que desde que o Conselho de Administração, que estou aqui há 2 anos, essas portas que se estão a abrir neste momento para crescimento e desenvolvimento do centro hospitalar, está a cativar muita gente jovem, sobretudo médicos e enfermeiros, nesta perspectiva de desenvolvimento da unidade, desenvolvimento tecnológico e de novas capacidades e de novos serviços. Posso fazer um pequeno comentário? Força, António. Esta questão do propósito parece-me essencial. Agora, convém que nós saibamos convém que compreendamos do que é que falamos quando falamos do propósito. E o propósito pode ser, digamos, definido como algo que tenha impacto positivo na comunidade que nos transcende. Se quiserem, eu realizo trabalho com significado se fizer algo que tenha impacto sobre os outros e o fizer num quadro de comunidade na qual trabalho. As pessoas têm tanta necessidade disto, e eu volto à questão das organizações do setor da saúde. Há dias ouvi uma senhora que tinha sido recuperada da Covid e ela falava da experiência que teve e dizia, sabe de quem é que eu me lembro mais? Das senhoras da limpeza. E isto fez-me lembrar uma investigação que foi feita nos Estados Unidos há meia dúzia de anos sobre como é que os funcionários da limpeza interpretam o seu trabalho. E aqueles que efetivamente estão mais motivados são aqueles que encaram o seu trabalho não como o trabalho de limpeza, mas como trabalho de apoio aos familiares dos doentes. Não, isto é interessante. O trabalho foi publicado numa excelente revista. É um trabalho muito sério de investigadores muito reputados. Mas a questão que se me coloca é, porque estas pessoas, vejam, elas queixam-se de que por vezes o pessoal médico passa por elas e nem lhes liga, quer dizer. Então a minha questão é, o que é que nós nas organizações podemos fazer para que estas pessoas sintam que de facto o seu trabalho é reconhecido? As pessoas precisam de sentir que o seu trabalho é reconhecido. E esse reconhecimento deve ser simbólico, naturalmente, mas há um perigo aqui. É que nós, a certa altura, estamos tão focados nas recompensas simbólicas que ignoramos
as recompensas de natureza material, ou seja, damos muitas rosas às pessoas e esquecemos o pão. E isto levanta uma questão, que é a questão da justiça. Porque quando as organizações articulam propósitos muito interessantes, mas depois têm práticas que não são justas, não são fair, as pessoas interpretam a articulação do propósito como numa lógica manipuladora. Era melhor não o fazer. Para simplificar, para responder ainda um bocadinho à questão que a Margarida colocou, para motivar pessoas nós temos um modelo muito simples que diz o seguinte: se quer motivar pessoas, tenha que cuidar de satisfazer as suas necessidades, e o Fernando há bocadinho creio que falou disto, as pessoas têm diferentes necessidades. Portanto, também temos que compreender quais são as suas necessidades. Portanto, eu tenho que cuidar das necessidades das pessoas, tenho que capacitá-las, estimulando o desenvolvimento das suas competências, tenho que articular, ou seja, tenho que criar um ambiente de confiança e de capital social, e tenho que potenciar, desenvolver talentos. Nós muitas vezes consideramos que os talentos são inatos. Há umas pessoas muito talentosas e outras que não têm talento nenhum. E isto cria um enorme problema. É que muitas pessoas são etiquetadas, são rotuladas já ao início como não tendo talento. Qual é o risco? É que depois emerge o efeito Pigmalião. Como elas percebem que não se espera o melhor delas, elas fazem jus à expectativa. Já que têm a fama, têm o proveito. Portanto, eu repetiria, cuidar as pessoas, cuidar as necessidades, capacitar para elas desenvolverem competências, articular o capital social porque elas trabalham em equipa e, por último, digamos, adotar uma lógica de, enfim, um mindset de crescimento e dar a oportunidade às pessoas de mostrar o seu potencial. Isto implica, mais uma vez, que façamos aquelas duas coisas que são paradoxais, que são exigência e apoio. É o amor duro. Tarefa do amor duro. Muito bem. Nós teríamos aqui muito mais tempo, também não fosse um outro compromisso que assumimos, que era ocuparmos a nossa assistência até às 19h30. São 19h33 e nesse sentido já ultrapassamos em 3 minutos o limite, mas não vamos, apesar de tudo, deixar de ouvir o Miguel se assim entenderes, Miguel, com um resumo daquilo que foi esta conversa de final de tarde. Muito obrigado, Luís. Foi muito interessante e realmente fez com que nós escutamos assuntos. Na prática, parece que estamos todos de acordo, porque isto realmente, no final, estamos sempre a falar de pessoas, e tem piada, e para quem me conhece e ao Luís, sabe que quando nós começamos qualquer curso de controle de gestão, a primeira coisa que nós dizemos é, não vamos falar só de números, portanto, vamos falar também de comportamentos e de pessoas. E isso é uma ideia importante, porque há muita gente que ainda associa controle de gestão basicamente a contas e números, reportes e desvios o que não tem que deixar de existir, não é? Não tem que deixar de existir. Foi muito interessante esta ideia de que a forma como vemos o mundo, que o Fernando estava a dizer, como vemos o mundo e as pessoas influencia a forma como gerimos. E eu quero acreditar, e pela experiência que todos temos e vamos partilhando, que a maior parte das organizações estão a caminhar neste sentido, encarar as pessoas não como um mero recurso, mas como alguém que temos que cuidar para garantir esse alinhamento com o propósito da organização. Também concordo muito com a ideia do Fernando que nós temos que balancear, como é evidente, no caso das entidades sem fins lucrativos não será assim, mas nas empresas temos que balancear o desempenho financeiro com outros desempenhos. O Arménio disse-me ali uma coisa que eu achei muita piada, que foi, quanto mais pressionares para desempenho financeiro, provavelmente menos desempenho terás, porque isso pode gerar miopias de curto prazo e vontades de comer cenouras que podem ser contraproducentes e gerar comportamentos não esperados. Eu vou fechar com, nós temos todos comentado um caso que é público e que está bastante estudado. Tenho algumas dúvidas entre se é retórica, se é verdade, mas há um caso muito conhecido que é o da Netflix, que tem vindo a mostrar práticas diferenciadoras nesta matéria e tem algumas declarações que batem certo com o que fomos todos dizendo. Por exemplo, esta ideia da coragem, que é as pessoas têm que ter liberdade para dizerem o que pensam e têm que ser incentivadas a isso. Netflix tem umas frases muito engraçadas a dizer: se tu vês comportamentos que contrariam, por exemplo, os princípios da Netflix, tens que
deves fazê-lo, não deves guardar para ti. E ao contrário, as pessoas que... O líder tem que ser capaz de dar espaço para ter essa coragem, para confrontar, para ter a segurança psicológica, que o Arménio dizia, para conseguir, porque as pessoas quando não têm essa segurança psicológica vão manipular, vão esconder, vão para debaixo do tapete, não vão contribuir para a minoria e, portanto, esse problema subsiste sempre e andamos todos a enganar uns aos outros, porque andamos todos a trabalhar para comer a cenoura na medida do possível, mas não para contribuir ao tal propósito de longo prazo. Também me parece muito importante esta ideia de que as organizações não vivem só do curto prazo, vivem numa ideia de continuidade e essa ideia tem que estar sempre presente. Aquele teu exemplo da limpeza é muito interessante, porque nem estava a vê-lo assim, estava a ver a limpeza contribuir para salvar vidas, não é? Nem tanto era para apoiar os familiares, porque é evidente que se as equipas de limpeza tiverem a noção que não estão meramente a limpar, que estão a cuidar da infecção hospitalar, vão pensar que têm que fazer bem a limpeza. Esta ideia de que o que eu faço contribui para algo, e não é para algo que está à frente da minha secretária, é para algo da sociedade, da empresa, do orgulho de fazer qualquer coisa. Há uma notícia que passou muito nas televisões, uma reportagem sobre aquele engenheiro no CEIA que desenvolveu o ventilador. E a reportagem é interessante porque e foi lá o primeiro-ministro, e há um reconhecimento público e o engenheiro emocionou-se, começou a chorar, porque ele percebeu-se perfeitamente na emoção dele que aquilo teve um significado que não foi só o do ventilador, foi o efeito que aquilo teve no contexto em que estávamos. Eu tenho dúvidas agora, se não houver esses contextos, como é que conseguimos fazer isso de forma contínua? E a Margarida levantou a questão e não é fácil de resolver este dilema. Também estou muito convencido, Fernando, que na corticeira há um sentido de propósito pelo próprio negócio, não é? Porque é um negócio que trabalha um material que é sustentável, porque é líder mundial, porque está a aplicar em novos produtos. Eu não tenho dúvida nenhuma que o facto de trabalhar numa empresa que faz qualquer coisa que é diferente, mesmo as empresas mais banais do mundo, nós vamos chamar de negócios pão com manteiga, é preciso encontrar estes elementos de diferenciação do negócio, que é o que é que nós fazemos além de ganhar dinheiro? O que é que nós fazemos além de, no final, termos a capacidade de gerar rentabilidade? E transmitir isso às pessoas parece-nos que é uma ideia que tem que fazer parte do sistema de controle de gestão. Esta ideia de que contribuímos para alguma coisa, por mais banal que possa parecer, essa ideia da limpeza foi muito interessante. O Arménio introduziu um tema muito giro, é que isto é bonito, mas também temos que ter responsabilidade e o amor duro foi uma expressão que eu adotei e acho que tem a sua forma de representar como devemos pensar nestas coisas. Não é? Eu posso fazer um pequenino comentário? Podes, Arménio. Nós estamos agora a fazer um trabalho, estivemos a fazer um trabalho de investigação com empresas. O que é que estão a fazer neste momento? Ou melhor, durante a crise. E eu diria que algumas das empresas trabalharam de tal maneira que estão mais capacitadas para ser credíveis quando articularem os seus propósitos. E há outras que, depois daquilo que fizeram durante este período, vão ter muita mais dificuldade. Ou seja, eu creio que aquilo que aconteceu no período da crise é o teste ácido para a credibilidade de muitas narrativas organizacionais. Algumas delas, se a seguir vierem com narrativas muito focadas no propósito, as pessoas pura e simplesmente fogem. Desculpem a minha provocação. Ninguém acredita naquilo. E há outras que, atendendo ao modo como a organização se comportou, as pessoas estarão dispostas a fazer sacrifícios, estarão dispostas a empenhar-se. E eu recebi depoimentos interessantíssimos de pessoas que diziam algo do género: depois de tudo isto, nós todos saímos mais fortes. E é aqui que eu quero trabalhar. E tive outras pessoas que fizeram depoimentos do género: eu quando puder sair, saio. Ou há uma pessoa que diz: eu tive um colega que no meio atendendo ao modo como a organização nos tratou, não tem alternativa, não tem emprego, mas abandonou. Não consegue cá estar. E ficavam por aqui. Peço desculpa. Eu tinha um comentário. Se corrermos o LinkedIn no último mês, nós vemos muita retórica. Mas também vemos
coisas para além da retórica, mas são momentos de muito marketing vazio, não é? Marketing no sentido, ok, mas isso é de curto prazo, porque as pessoas, a prática se contraria, não vai ter longo prazo. É uma excelente oportunidade para fazermos follow-up desta expectativa num próximo webinar. Daqui a um tempo, olhamos para trás e podemos explorar muito disto que o Arménio acabou de lançar como um desafio. Portanto, a capacidade de reter talento, a capacidade de reter motivação nas nossas organizações, avaliada pela forma como elas lidam com as pessoas, precisamente nestes tempos de crise. Bom, Luís, é assim na amizade, é assim no amor e é assim também nas organizações e nas famílias. Se em momentos críticos, não é? As pessoas não estão à disposição, não é? E se sucumba nessa altura, tudo o resto perde credibilidade. Peço desculpa mais uma vez. Ora, man, não tens que pedir desculpa porque essas são as melhores palavras para nós encerrarmos a nossa sessão de hoje. É assim na amizade, é assim no amor, é assim também que tem que ser nas nossas organizações. Excelente, muito obrigado. Margarida, muito obrigado. Muito obrigado, Arménio. Muito obrigado, Fernando. Obrigado, Miguel. Obrigado, como sempre. Prazer foi meu. E a todos os participantes, muito obrigado por terem estado connosco. Nós fomos acompanhando um pouco o chat, fomos procurando nortear algumas das perguntas e alguns dos comentários em função daquilo que está no chat. Muito obrigado também pelas sugestões em relação ao futuro e estamos certos que no próximo mês teremos outra oportunidade para voltarmos a estar juntos. A todos, muito boa tarde, muito obrigado e continuem seguros. Boa tarde. Até à próxima, então. Boa tarde a todos. Obrigado a todos. Tchau. Obrigado.